A atividade de hoje é sobre expressões numéricas. Na primeira questão nós temos o seguinte. Pamela tinha R$ 120 e ganhou R$ 80 de sua tia. Ela juntou as duas quantias e dividiu o montante em partes iguais entre suas duas filhas, Elisângela e Cidinha. De sua quantia, Elisângela emprestou R$ 30 para um amigo. Quanto restou para Elisângela? Então, para essa questão eu fiz um exemplo, certo? Onde eu mudo os valores, mas a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Exemplo. Digamos que Pamela tinha R$ 230 e a ela ganhou 70. Então, ela somou as quantias, né? Ela juntou as quantias. No exemplo aqui, 230 mais 70 dá R$ 300. Em seguida, ela dividiu para as duas filhas, né? Como você pode ver na questão, aqui diz que ela dividiu em duas partes iguais, né? Em partes iguais, entre suas duas filhas. Então, ela dividiu por 2. Então, nesse exemplo, dividindo 300 por 2, nós temos 150. Assim, Elisângela ficou com 150 e Cidinha ficou com 150. Elisângela, né, ela emprestou R$ 60 para um amigo. Lá na questão, ela emprestou 30. Aqui é um exemplo. No caso, no exemplo, ela emprestou 60. Então, como ela tinha 150, ela emprestou 60, então faz 150 menos 60 e fica com 90. Ou seja, ela ficou com R$ 90, certo? Lá na questão, você vai encontrar outro valor, justamente porque o que foi utilizado aqui é só um exemplo, certo? Os valores são diferentes, mas a ideia é a mesma. Segunda questão. Maria Clara calculou corretamente o valor da expressão numérica. 2 vezes 3 mais 5 mais 10 menos 1. Que valor ela obteve? Nessa questão, como ela é de uma expressão já pronta, né? Você só precisa resolver. O que é que você vai fazer? Você precisa lembrar da ordem de precedência, ou seja, por onde é que você começa. Então, você vai precisar lembrar do seguinte. Primeiro, você resolve dentro dos parênteses e segundo, você resolve dentro dos colchetes. Claro, você poderia resolver chaves, mas nessa aqui só tem parênteses e colchetes. Então, você só tem que se preocupar com esses dois, certo? Então, você tem o seguinte, aqui um exemplo. Você tem 3 vezes 5 mais 12 menos 7 menos 1. Primeiro, você resolve dentro dos parênteses. Quanto é 12 menos 7? É 5, né? Vou colocar aqui 5. Ficou trocado. Pronto. 12 menos 7 é 5. Então, fica 3 vezes 5 mais 5 menos 1. Quanto é 5 mais 5? É 10, né? Então, fica 3 vezes 10 menos 1. Veja, você eliminou os parênteses com 12 menos 7, que deu 5. Quando você somou 5 mais 5, deu 10. Então, você não precisa mais dos colchetes. Você já eliminou. Agora você tem 3 vezes 10 menos 1. Quem eu faço primeiro? A multiplicação ou a subtração? Sempre que aparecer multiplicação ou divisão, você resolve quem aparece primeiro das duas, certo? Se tem multiplicação na expressão, você resolve primeiro a multiplicação. Se tem divisão, você resolve primeiro a divisão. E se aparece multiplicação e divisão, você resolve qual das duas aparece primeiro, certo? Aquela que aparecer primeiro. Aqui nós temos uma multiplicação, né? 3 vezes 10. Então, você não pode fazer 10 menos 1, que daria 9, né? E 3 vezes 9, 27. Não. Você resolve primeiro a multiplicação. 3 vezes 10 é 30, certo? E 30 menos 1, 29. Certo? Então, é exatamente essa a ideia. Você primeiro resolve a multiplicação. Aí, quando você tiver o 30, aqui no caso, né? Menos 1 fica 29. Claro que esse é só um exemplo, mas você vai seguir a mesma ideia para resolver a segunda questão, certo? Terceira questão. Durante uma aula de matemática, Vanessa resolveu essa expressão, 100 menos 2 vezes 6 mais 9 menos 58, e percebeu que seu resultado é um número correspondente à sua idade. Quantos anos Vanessa tem? Então, você vai resolver essa expressão seguindo a mesma ideia lá da questão 2, certo? É a mesma ideia, por isso que eu escrevi aqui que é a mesma ideia da questão 2. O que é que você vai fazer? Veja que é uma expressão que tem colchetes e parênteses. Então, você vai resolver o que tem dentro dos parênteses, 6 mais 9, né? Como tem uma multiplicação dentro desse colchete, né? Você tem que resolver o que está dentro do colchete. E como tem uma multiplicação, você vai ter que resolver ela para poder eliminar os colchetes. Quando eliminar os colchetes, é só fazer as subtrações, certo? Quarta questão. Dividindo-se o número 100 pela soma dos números 7 e 18 e subtraindo 3 desse resultado, que valor é obtido? Então, o que você precisa fazer nessa questão é, lembre-se que você não vai dividir o 100 nem pelo 7 e nem pelo 18, certo?
Você vai dividir o número 100 pela soma de 7 e 18. Então, o que você tem que fazer primeiro é somar 7 com 18, certo? 18 com 7, 7 com 18, tanto faz. Em seguida, você divide 100, né, pelo resultado dessa soma que foi feita anteriormente. Ou seja, você vai dividir 100 pelo resultado da soma de 18 mais 7. E em seguida, você vai pegar esse resultado da divisão e vai subtrair 1, que é o que está pedindo a questão, né? No caso, a questão está pedindo para subtrair 3. Então, você vai subtrair 3, né? Não é 1. Você vai subtrair 3 do resultado da divisão. E aí você vai ter a resposta que está numa dessas alternativas, certo? Quinta questão. Calcule o valor das expressões numéricas. Então, novamente, nós temos aqui expressões similares àquelas que vocês viram tanto nas atividades anteriores, como na segunda e na terceira questão, né? Então, a que é diferente um pouco aqui é a da letra D, que tem chaves. Mas aí você precisa só lembrar da ordem de precedência. Primeiro, resolve o que está dentro dos parênteses. Segundo, resolve dentro dos colchetes, se houver, né? Se tiver colchetes, você resolve dentro dos colchetes. Terceiro, se houver chaves, você resolve o que está dentro das chaves para poder seguir com as contas. Lembrar também, se houver multiplicação e divisão na mesma expressão, você resolve a que aparecer primeiro. Por exemplo, digamos que você tem aqui 15 dividido para 3 vezes 5 mais 4, certo? Menos 3. Digamos que você tem essa expressão. Veja que a divisão aparece primeiro que a multiplicação, né? Tem as duas na mesma conta. Se a gente observar aqui, você vai ter um exemplo na letra C, né? Você vai ter uma situação dessa na letra C. Então, se você tem uma situação assim, que aparece divisão e multiplicação, uma primeiro que a outra, certo? Uma das duas vem primeiro, você resolve a que vem primeiro. Aqui, no caso, é a divisão, né? Então, a gente vai resolver primeiro a divisão. Mas lembrando, como a gente tem parênteses, resolve primeiro o que está no parênteses. Quanto é 5 mais 4? É 9. Veja que tudo foi repetido, né? Só tirando aqui que 5 mais 4 é 9. Então, ficou 15 dividido para 3 vezes 9, que é 5 mais 4, menos 3. Agora você resolve a divisão, porque ela aparece primeiro que a multiplicação. Quanto é 15 dividido para 3? É 5. E aí você vai ter 5 vezes 9 menos 3. 5 vezes 9 é 45. Aí vai ficar 45 menos 3, que é 42, certo? E é com essa ideia que você resolve todos os itens. Você só precisa lembrar da ordem de precedência e desse detalhe caso haja multiplicação e divisão na mesma conta, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.